Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Então, ahn, sala direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Alfinísia Freire, disciplina História, tá? E a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada, que é o seguinte. Peraí, pronto. Que é o seguinte, a gente começou falando sobre conjuração mineira, né? A gente falou lá na primeira página ainda, página 108, a respeito de heróis e coisa e tal e coisa. Essa antiga parte 2, tá. E tal e coisa. E aí, pega o livro didático de vocês, abram aí na página 109, pra gente começar a falar sobre essa bagaceira aí. Jogador, beleza? Beleza, valeu, falou, é isso aí, tá, tchau. Não, brincadeira, tô aqui de volta. Então, aí a gente começa lá na página 109. Eita. A gente começa lá na página 109 da seguinte forma: descontentamento na colônia. A gente fala desse processo, dos processos que culminaram na independência do Brasil, o Brasil querendo buscar essa autonomia maior, querendo se desvincular de Portugal, mas no final das contas a gente sabe que acabou não rolando exatamente isso. Mas a gente começa da seguinte forma: no Brasil, diferentes movimentos sociais de caráter regional foram motivados pelo rigor tributário português, pelas restrições ao desenvolvimento interno, pela carestia ou pela crise nas exportações tradicionais de açúcar e algodão. Meio que é o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Rigor tributário, então tipo, essa tributação, excesso de impostos, não sei o que lá, restrições ao desenvolvimento interno. Vocês estão vendo o país se desenvolver, meio complicado, né? Crise na carestia, tudo caro, inflação e tal. Crise nas exportações tradicionais. Só isso aí que não chega a estar em crise não, mas com as queimadas de Pantanal, Amazônia, tal, floresta amazônica, né? Isso vai afetar a curto prazo, preste bem atenção nisso, a curto prazo isso afeta a agricultura, tá? Porque são diversos campos de plantação que acabam pegando fogo. Só que geralmente isso está acontecendo onde? É mais para os pequenos produtores que vão acabar se ferrando, que os grandes latifundiários vão continuar ganhando aí a rodo, né? Enfim. Mas, nesse caso daqui, a gente está falando do Brasil colônia, que durante esse período a gente vai ter esses diversos movimentos regionais, que a gente começa com a consideração mineira, em que a população, aquelas pessoas que fazem parte da sociedade que já tem um pensamento mais separatista entre Portugal e Brasil, eles começam a se revoltar com essa série de restrições ao próprio desenvolvimento do país. De que forma? Pô, você não consegue desenvolver um país se você tiver um sistema tributário em que você precisa pagar muito imposto e acaba ficando pouco dinheiro para você investir na sua casa, investir no seu território, né, no desenvolvimento do seu comércio. Você vai ter essas restrições ao desenvolvimento interno, até mesmo porque boa parte da arrecadação que é feita dentro do país acaba indo para o exterior, e a gente pode fazer uma ligação nisso hoje em dia com boa parte do que se arrecada aqui acaba indo para pagamento de dívida pública, por exemplo. E essa dívida é relacionada a questões externas, inclusive. A carestia, pô, tá ficando tudo mais caro e tal, então o poder de compra dessas pessoas também acaba caindo bastante. E a gente vai ter diversas crises nesse período aí dessas exportações mais tradicionais. O Brasil, ele durante uma boa parte de sua época enquanto Brasil colônia, vai ter sua economia baseada na produção e exportação de açúcar e de algodão. Depois a gente vai ter outras coisas, vai ter o café, por exemplo, tal, depois o desenvolvimento da pecuária e assim por diante. Mas enfim,
influenciados pelos ideais iluministas, e esses pensamentos, esses ideais iluministas vão acabar influenciando em todos os processos de... meu Deus! Todos os processos de independência dos países da América Latina, né? Então, o que são esses ideais do iluminismo? Claro, parte do princípio do liberalismo econômico, mas parte também da questão da autonomia territorial. Você poder chegar, arrecadar, produzir, desenvolver seu território, produzir aquilo que é produzido internamente, pode ser consumido tanto pela parte interna quanto para poder ser comercializado, mas que essa comercialização, essa arrecadação a partir do comércio, ela sirva não para você chegar e mandar esse dinheiro para a metrópole, mas sim para você pegar e desenvolver ainda mais o seu próprio território, seja ele através de um desenvolvimento urbano, do crescimento das cidades, até mesmo porque você vai ter um crescimento populacional bastante recorrente aí no Brasil, mas também para desenvolver suas tecnologias, desenvolver os seus próprios campos, para aumentar a produção, para aumentar as exportações, para aumentar o desenvolvimento da própria agricultura, né? Você investir em tecnologia, investir em novos maquinários. Claro que naquela época, se a gente for falar sobre maquinário, falar de tecnologia não significa necessariamente máquinas agrícolas, mas sim ferramentas, aquisição de mais espaço, mais campos, de celeiros, de silos, construção de silos, que são aqueles como se fossem celeiros de armazenamento de produtos, né? Enfim, então, para que essa arrecadação, esse desenvolvimento possa ser voltado para questões internas, e não simplesmente para arrecadei um dinheiro aqui, vai para a mão dos portugueses. Porra, não pode rolar mais isso, né? Então, eles vão ser influenciados por esses ideais iluministas, dessa autonomia, para poder ter essa maior autonomia de responder por si, e por movimentos como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos. Estados Unidos, lembrando que foi o primeiro país da América a conseguir a sua independência, lá da Inglaterra, né? Pelas lutas populares no Haiti. Então, para pensar assim, o Haiti hoje é um país extremamente pobre, é um dos países mais pobres das Américas, mas graças às revoltas populares ocorridas no Haiti, graças a essas revoltas populares, isso acabou influenciando nas lutas por independência em diversas regiões aqui do Brasil. Então, só de pensar que essas revoltas populares no Haiti, ainda que você tenha uma liderança ou outra, essas lideranças elas surgiram do próprio povo. Então não tem uma relação forte com a burguesia, não tem uma relação forte com monarquia, com gente endinheirada, querendo ter uma autonomia, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, em que essa busca por autonomia foi muito por conta do financiamento por parte dos próprios burgueses. No Haiti você vai ter uma revolta popular que vai ter suas lideranças partindo dos próprios cidadãos. Tá? Então, as lutas populares no Haiti contra a escravidão e o domínio francês. Contra a escravidão e o domínio francês no Haiti. Né? Ou pelos ideais revolucionários franceses. Diversos setores da sociedade brasileira se rebelaram contra o domínio de Portugal.
A galera começou a ver assim, porra, não dá pra gente ficar o tempo todo aí respondendo a Portugal, não, a gente tem que buscar nossa autonomia, buscar nossa liberdade e independência, porque senão a gente vai ficar eternamente preso a esse controle externo. A gente tem que tomar a zorra desse poder aqui por dentro mesmo, porque senão vão quebrar esse português na porrada. Vai cair todo mundo no piau. Os movimentos emancipacionistas. Professor, o que é emancipacionista? Emancipacionismo. O que zorra é essa? É a ideia de emancipação. Simples. Emancipação. Você se emancipar, você se libertar das amarras de um determinado povo, de uma determinada pessoa, de um determinado governo. Você conseguiu uma emancipação política, você conseguiu uma emancipação financeira. A partir do momento que vocês começarem a trabalhar, que conseguirem sair da casa de papai e de mamãe, vocês vão conseguir o quê? Uma emancipação financeira. Claro, toda vez que você for visitar sua mãe, seu pai e tal, eles vão querer assim, olhe, você vai me obedecer. Estando aqui na minha casa, você me obedece. Mas quando você conseguir sua emancipação, quando você estiver na sua própria casa, pagando suas próprias contas, lavando suas próprias cuecas e calcinha, as meninas já, né, os homens que é tudo porco, que não sabe lavar uma cueca, fica esfriada de bicicleta lá, miséria. Mas então essa busca por emancipação vai ser justamente a libertação contra alguém maior. É a busca pela autonomia, a busca pela independência. Né? Então os movimentos emancipacionistas do Brasil evidenciaram o descontentamento de setores sociais contra a exploração colonial e lançaram as ideias de independência. Então, porra, a gente não pode mais ser explorado por Portugal, a gente tem que começar a correr atrás para fazer as coisas para a gente mesmo aqui dentro. Então eles começam a lançar essas ideias de independência. Vamos ser livres, vamos sair das amarras de Portugal, porque a gente merece. Que, a exemplo do que vinha ocorrendo nas demais colônias americanas, também amadureceram e se fortaleceram à medida que cresceu a oposição dos interesses entre colônia e metrópole. Até mesmo que, você para pensar, Portugal estava devendo uma dinheirama para a Inglaterra, por conta de diversos empréstimos, diversas brigas entre eles. Então, foi a própria Inglaterra quem acabou financiando até essa expansão marítima, essa exploração do território brasileiro. Muito dele foi a Inglaterra que acabou financiando Portugal. E aí Portugal tinha que pagar de volta, né? Com juros. Quanto mais tempo passava, mais os juros rolavam, maior era o valor devido por Portugal. Consequentemente, Portugal arrecadava grana como? Vendendo os produtos que estavam lá no Brasil. Ou seja, se você precisa pagar cada vez mais para a Inglaterra, se Portugal precisa pagar cada vez mais caro lá, eles vão explorar cada vez mais o Brasil aqui. Então, aumentam tributos, aumentam os impostos, deixam cada vez menos dinheiro aqui no Brasil para que a gente pudesse se desenvolver, para eles poderem levar para Portugal. Por quê? Pagar as dívidas deles lá e também desenvolverem o próprio país deles. Né? Monarquia, os reis, rei é tudo isso aqui. Né? Então, eles queriam ter muito dinheiro. Parecem os governantes, né? Daqui. Enfim. Então isso começa a evidenciar essas lutas, esses movimentos emancipacionistas, a luta pela libertação, essas lutas pela independência, vão começar a mostrar o descontentamento que diversos setores da nossa sociedade tinham contra essa exploração colonial e começaram a lançar essas ideias, começaram a ir para as ruas para poder brigar contra essa exploração. E aí, eles tomaram como exemplo
o que acontecia nas colônias americanas, né? Também amadureceram e se fortaleceram à medida que cresce essa oposição dos interesses entre a colônia, que é o Brasil, e a metrópole, que é Portugal. Ao longo do século XVIII, a mineração provocou uma série de transformações no Brasil. Muitas cidades se desenvolveram e formou-se uma classe média urbana. A mineração, ouro, prata, diamante, pedras preciosas, tal. Muitas delas saíam daqui para Portugal, muitas delas... Então a galera começa a explorar, começa a arrecadar uma graninha e desenvolver essa cidade, criando uma classe média urbana, né, dentro da cidade. Ampliaram essas atividades voltadas ao mercado interno, como a pecuária sulina, cuja carne era comercializada nas regiões mineradoras. Possibilitava-se, assim, a integração de áreas coloniais até então isoladas. Pecuária sulina, da região assim, mais para o sul do país, né? Foi se desenvolvendo isso. E essas atividades voltadas ao mercado interno, elas acabam surgindo justamente por conta desse desenvolvimento das cidades mineradoras. Os arredores dessa cidade começavam a crescer, né? A exploração dos minérios fazia com que as pessoas tivessem uma necessidade maior de construir a cidade, crescer, ter o crescimento da cidade ao redor daquela região e, consequentemente, você precisa ter moradia, você precisa ter, para você ter moradia, vai ter que ter gente para construir suas casas, você precisa se alimentar, então vai ter que ter gente para poder vender gêneros alimentícios, né? Para que se venda gêneros alimentícios, você precisa ter um desenvolvimento bacana da agricultura e da pecuária. Agricultura, porque você vai comer lá uma soja, vai comer uma coisa de trigo, um pãozinho, tá, não sei o que, umas frutas, umas verduras. A pecuária, através do desenvolvimento, através da criação de boi, de vaca, de porco, de galinha. Pecuária, galinha não, né? Não acho também. Mas enfim. E então a cidade, ela começa como se fosse um bolsão, sabe? Ao redor daquela área mineradora e de repente vai crescendo cada vez mais. E se cria essa possibilidade também de aproximação entre regiões mais distantes. Não é à toa que a pecuária ela se desenvolve bastante no sul do país, principalmente porque você vai ter digamos assim, uma qualidade maior daquelas regiões, principalmente por serem regiões mais planas, porque essa região de mineração ela vai ser bastante, vai ter vai ser uma região bastante montanhosa, né? Então um desnível de solo muito grande. Consequentemente, você tem que procurar regiões que possam se desenvolver de uma forma muito melhor essa questão da pecuária, principalmente em regiões de planície. Então a gente tinha lá na região sul espaços bastante grandes e temperaturas, um clima propício para isso, um clima bacana para isso e tal. Então se desenvolve essa questão da pecuária muito para a região do sul. E aí você vai ter esse contato direto com as regiões mineradoras. O centro econômico da colônia vai se transferir do Nordeste para o Centro-Sul. Consequentemente, a capital do país, que antes era em Salvador, vai passar a ser no Rio de Janeiro a partir de 1763. Então, por quê? Rio de Janeiro vai ser uma região mais centralizada. Ah, professor, e Brasília? Brasília só vai surgir na década de 50, em 1954, se não me engano. Mas lá em 1763 vai ser o ano da mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro por conta desse maior desenvolvimento dessa região centro-sul.
Ao mesmo tempo, a exploração de ouro e de pedras preciosas levou o governo português a aumentar o controle sobre a colônia. Porra, Portugal, monarquia, os reis, o império, vai ter aquela ideia assim, opa, é ouro. Vamos pensar na ideia de metalismo. O que era o metalismo? A arrecadação de riquezas materiais, de pedras preciosas, de ouro, principalmente de ouro, de prata. Então, o que acabava sendo uma forma de nivelar a ideia de riqueza, de se pensar a ideia de riqueza, era a quantidade de ouro que um determinado rei, que um determinado país tinha. Essa era a lógica metalista, né? Que acabou sendo a lógica mercantilista. E aí, Portugal vai bater o olho assim e falar, velho, tem muita pedra preciosa que está sendo retirada lá das Minas Gerais, por isso inclusive o nome do estado é Minas Gerais, né? Tem muita pedra preciosa sendo retirada de lá, e se a gente tem um controle sobre o Brasil colônia, esse ouro é nosso. Portugal pensava assim, e o Brasil pensando diferente. Assim, porra, essa merda aqui é a gente que tá produzindo, a gente que tá se lenhando dentro das minas pra catar essa zorra. E aí, nosso dinheiro daqui vai tudo pra Portugal. Quer dar na porrada mesmo. Pode ser isso não. Enfim, a economia portuguesa ela vai entrar em crise. Então, a concorrência com a Holanda, a Inglaterra, no comércio de especiarias orientais vai diminuir bastante os lucros de Portugal, né? Portugal, lembrando que Portugal na Europa vai ser o país pioneiro nessa expansão marítima, né? Essas grandes navegações. Portugal vai ser o primeiro país, vai ser o principal país durante muitos anos. Só que vai chegar um determinado momento em que outros países começam a se desenvolver também em relação a isso. Inclusive, esses outros países eles vão ter as suas próprias colônias. Consequentemente, por conta de uma ideia de protecionismo, essa comercialização vai ser diretamente entre colônia e metrópole. Consequentemente, Portugal vai perdendo esse espaço para Holanda e para Inglaterra. Então esse comércio das especiarias orientais vai diminuir os lucros de Portugal, e a participação em guerras durante a União Ibérica, 1580 até 1640, vai resultar também em diversas perdas materiais e humanas. Eles vão precisar utilizar muito do dinheiro arrecadado, muito do ouro, muito da prata, muito das pedras preciosas para poder pagar suas perdas de guerra, né? Então por isso que eles vão aumentar inclusive muito da cobrança de impostos do Brasil. A diminuição das exportações de açúcar brasileiro a partir do final do século XVII, devido à concorrência do açúcar produzido pelos holandeses no Caribe, vai ter um determinado momento que o Caribe vai produzir mais açúcar através da cana-de-açúcar, né? Mais açúcar do que o próprio Brasil. Então isso acaba agravando ainda mais essa crise. E aí, para tentar recuperar a sua economia, sobretudo após o fim do domínio espanhol, vocês lembram que a Espanha dominou Portugal durante um período, Portugal vai tomar empréstimos de quem? Da Inglaterra. Esse lenhou. Aumentando sua dependência para com os ingleses. Cresce essa dependência para com os ingleses. A estratégia da coroa portuguesa para poder refazer... Ajeitar meu cabelo aqui na câmera. A estratégia da coroa portuguesa para refazer a economia foi aumentar os impostos sobre o quê? A atividade mineradora na colônia. O que vai gerar bastante descontentamento. A galera das Minas Gerais, vai virar no estopor, né?
vai se virar na zorra. Mas Portugal precisava pagar os impostos, pagar os empréstimos que foram feitos com a Inglaterra. Então, eles vão fazer o quê? Explorar ainda mais a sua colônia. As tensões elas vão se agravar a partir de 1750, quando Portugal determinou uma quantidade anual de ouro que o Brasil precisava enviar para eles, o que não poderia ser inferior a 100 arrobas, que era aproximadamente 1.500 quilos. Só que aí vocês sabem, pedras preciosas, ouro, prata, diamantes, tal, são materiais que são retirados da natureza. E não é simplesmente, opa, acabou aqui, é só plantar um pouquinho de ouro ali que vai crescer, daqui a um ano a gente colhe, né? Não. Retirou, acabou. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Você precisa cavar cada vez mais fundo, investir cada vez mais na exploração de um determinado território e em busca de mais locais que possa se conseguir essas pedras preciosas para pegar essa quantidade mínima e mandar para Portugal. Isso estava cada vez mais difícil. Só que ainda assim o Brasil precisava mandar aquelas 100 arrobas todo ano. Diante disso, quando chega 1765, o governo português criou uma medida conhecida como a derrama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Não é isso não. Medida que determinou o confisco de bens dos moradores de Minas Gerais até que se completasse toda a arrecadação dos impostos atrasados. Deixou de pagar as 100 arrobas, deixou de pagar as 100 arrobas, beleza, vamos fazer a derrama. Vamos confiscar os bens da população até que vocês consigam juntar os 1.500 quilos de ouro. Isso vai gerar uma revolta ainda maior em Minas Gerais. Afinal de contas, você só estava livre desse confisco de bens caso conseguisse atingir esse patamar de 100 arrobas, esses 1.500 quilos. Até lá, meu irmão, isso aqui é meu, tá? Se você não conseguir, vou pegar isso daqui para mim, vou vender sua zorra para tentar alcançar esse valor aí que vocês estão nos devendo. E aí, mostra aí na tabela o cálculo de extração de ouro em Minas Gerais durante o século XVIII, né? Em quilos. Vocês veem que quando chega assim, em 1735 até 1739, você tem um total de em torno de 10.637 quilogramas, 10.600 quilos. Quando vai chegando mais para baixo, você pensa assim, de 1770 a 74, são o quê? 5 anos? 4 anos. 4 anos. Você precisa ter, então, 6.000 quilos. Já que são 100 arrobas, 1.500 quilos, 6.000 quilos. Só que aí, a partir de 1775, nesse quadriênio, como a gente chama, que são os 4 anos, 1775 a 1779, já não se consegue alcançar esse valor mínimo de 6.000 quilos. Já foi de 5.500. Nos anos anteriores, nos quadriênios anteriores, você já vai ter uma dificuldade. Você vê que vai caindo. Chegou uma arrecadação de 10.000 quilos durante 1735 a 1739. Só que ano após ano isso vai diminuindo.
Em 1765 até 1769, conseguiu se juntar 6.600 quilos. Porra, ó, já está ali quase no limite, né? Quando chega 10 anos depois, essa arrecadação, essa exploração das minas já não consegue mais juntar a quantidade mínima anual que Portugal cobrava do Brasil. Quando a gente chega lá no final do século XVIII, no último quadriênio do século XVIII, de 1795 a 1799, a arrecadação que era para ser, dentro desses 4 anos, de 6.000 quilos, vai ser praticamente metade disso, 3.249 quilos. Então, imagine só, durante todo esse período, você ter o confisco dos bens dos moradores de Minas Gerais. Se isso não vai gerar uma revolta generalizada dos brasileiros contra os portugueses, da colônia contra a metrópole. E aí pronto. Em 1785, um decreto real proibiu a produção de manufatura no Brasil. Isso contribui para agravar ainda mais as tensões com a metrópole. O bicho vai comer, a porrada vai comer solta a partir daí, né? Porque os colonos precisariam consumir produtos manufaturados importados, o que tornava o custo de vida mais alto. Se você proíbe a manufatura no Brasil, você vai precisar comprar de fora. E quem é que vai te vender essas manufaturas? Portugal. Além disso, o Alvará de 1785, como ficou conhecido o decreto, ele foi um obstáculo para a abertura de indústrias ou desenvolvimento de outras iniciativas que visassem promover o desenvolvimento industrial do Brasil. Portugal estava fazendo de tudo para que o Brasil não se desenvolvesse. Estava querendo que o Brasil se alinhasse mesmo. Porque eles se preocupavam, eles queriam que o Brasil continuasse dependente de Portugal eternamente, né? Os portugueses, a coroa portuguesa queria que se mantivesse essa dependência o tempo todo, porque Portugal poderia explorar livremente a colônia. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos finalizar aqui com essa página aí. Revoltados com os impostos e a carestia, tudo muito caro, alguns colonos de Vila Rica, que era a principal cidade da região mineradora, se organizaram no ano de 1789. Eles organizaram a Conjuração Mineira. Lembra aí, 1789 foi o mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa. Os ideais iluministas que já vinham antes influenciaram bastante também a construção dessa ideia da Conjuração Mineira. Influenciado por ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, esse movimento social pretendia romper com esse domínio português sobre Minas Gerais. Muitas pessoas aderiram à conjura, a essa trama, a essa conspiração, porque estavam endividadas, já não conseguiam pagar esses tributos quais Portugal cobrava do Brasil. Eles eram acusados de contrabando ou ainda porque haviam perdido cargos importantes no governo colonial. Inclusive, muitos portugueses que faziam parte desse mundo da colônia, desse governo colonial, eles acabaram perdendo também espaço. Então, alguns desses portugueses, ou filhos, netos de portugueses, fizeram parte desse processo da Conjuração Mineira. O grupo de rebeldes era formado por intelectuais, profissionais liberais, militares, padres, proprietários de minas, escravizados e terras. Então, juntou a galera toda revoltada contra Portugal. Vamos juntar aqui, né? Tem rico, tem pobre, tem mulambado, tem doido, a miséria toda. Vamos juntar para quebrar a galera de Portugal no pau.
fazia parte do projeto dos conjurados mineiros estabelecer um governo republicano na nação que pretendiam formar. Ó, a ideia já de república que existia ali, acabar já com a monarquia. Vamos fazer um regime republicano aqui. Vamos decidir por conta própria, vamos decidir através de uma república os próximos passos do nosso país, da nossa sociedade. Acabar com a ideia de monarquia, acabar com a ideia da existência de um rei, de coroa, de um império. Eles tinham planos de estimular a produção manufatureira, criar uma moeda própria e fundar uma universidade em Vila Rica. No entanto, como grande parte dos integrantes da Conjuração Mineira, olha a burguesia safada aí, era composta de proprietários de escravizados, eles não pretendiam abolir a escravidão. Opa, vamos ter direitos, vamos conceder direitos a uma parte da população, mas só uma parte, né? Porque, pô, vão manter os escravos. Tem que manter isso daí, tá ok? Manter uma galera que, apesar dos escravos eles terem ajudado na construção desse ideal da conjuração mineira, os proprietários de terra eles não queriam abrir mão desse privilégio que eles tinham de manter a população negra escravizada. Os conspiradores mantiveram sigilo sobre o movimento, definindo que a luta seria iniciada quando se oficializasse a derrama em Vila Rica. A derrama, você lembra que eu falei lá, que era o confisco dos bens lá dos moradores de Minas Gerais. Então, o início, a oficialização da derrama estava previsto para ocorrer a partir de fevereiro de 1789. Mas os planos eles não se concretizaram. Um dos inconfidentes, endividado com a coroa portuguesa, denunciou seus companheiros ao governador da capitania de Minas Gerais em troca do perdão de suas dívidas. Burguês safado, que estava endividado, entregou a galera. Foi X9. Ó, tá rolando uma reunião aí de uma galera que vai querer meter o pau em Portugal. Meter o pé, botar a galera pra correr. E aí, se vocês zerarem minhas dívidas, aí eu digo nome por nome. Portugal bateu o olho assim e falou: é isso aí, tá ligado? O governo suspendeu a derrama, começou a investigar a denúncia e a prender os envolvidos. Enfim, a gente continua na próxima aula. Esse vídeo já está longo, tem 40 minutos já quase. A gente continua na próxima aula, semana que vem, dando continuidade à movimentação sobre a conjuração mineira, para vocês entenderem um pouquinho melhor a respeito dessa bagaceira. Beleza, galera? Valeu, falou, tchau!